Olha, por que tentar insistir nesse tema de motivar para ter uma vida de leitura? Primeiro, que a intenção, justamente, a finalidade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais não será dado por acréscimo, né? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, se a gente está com os olhos, coração voltado para Deus, para a sua palavra, tudo vai bem, né? Tudo acontece de maneira tranquila. Porém, a gente sabe que a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz do maligno. E cada vez mais o avanço do anticristo, existem vários anticristos aí no mundo, a palavra de Deus nos fala sobre isso. E no tempo moderno, a gente vive, cada dia mais, isso vem crescendo. As ideias estão aí. E como é que o inimigo da nossa alma, ele age? Ele age através de ideias, né? Ah, os anjos são por espírito, pura inteligência. Eles não pecam como nós na carne, né? Eles são pura inteligência. E Deus permite que eles deem sugestões, tentação. Eles tentam, e como nós rezamos no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas a tentação, ela vem. As ideias estão a todo momento aí, as sugestões estão a todo momento. Por isso que o Senhor nos fala: orai e vigiai, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, precisa orar e vigiar. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se eu tenho temor a Deus, conforme vai aparecendo aí algumas sugestões, algumas ideias, pelo temor eu renuncio. Agora, o que acontece na nossa sociedade é que cada dia mais vem se perdendo o temor a Deus. Indiferença religiosa, né, relativismo moral, e aí cada vez mais vai se deixando levar pela, pelas concupiscências, né? Pelas más inclinações. Todos nós temos boas e más inclinações. Conforme nós vamos aí sendo motivados, conforme nós recebemos ideias, as boas motivações podem surtir efeito, assim como também as más inclinações podem ter consequências. Ideias têm consequências. E aí, diante disso, assim, conforme a gente está com uma proposta, né, de ter uma leitura, de buscar a leitura, o gosto pela leitura, justamente para poder ficar mais vigilante, é sempre bom repetir. Efésios capítulo 6. Não é contra um de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra os espíritos do mal espalhados pelos ares, tentando perder as almas. Os espíritos do mal estão aí, tentando perder as almas, dando sugestões, dando ideias. Se nós estamos vigilantes, com uma vida de oração, contato com a palavra de Deus, nós não vamos nos deixar levar. Mas o problema é justamente esse. Cada dia mais é uma sociedade anticristo, anticristã. Cada dia mais estruturas poderosas estão com mais forças, mais instrumentos para poder perseguir cristãos, né? Estão querendo calar, prender religiosos, religiosas. Então, a gente precisa estar muito vigilante e hoje mais do que nunca. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Mas este é um dia também, este é um tempo que, conforme o avanço tecnológico, cada dia mais a perseguição, o relativismo está aí crescendo. Nós temos que vigiar e hoje nós temos que nos fortalecer mais com a batalha. Capacete das salvações para do Espírito, a palavra de Deus. Para chegar na palavra de Deus, aqui tem a ideia de poder buscar o gosto pela leitura através desses livros que eu estou oferecendo. Ah, está com interesse financeiro para poder chegar e estar usando aí, por favor, né? Mas assim, a gente precisa tentar fazer alguma coisa. Não vos acomodeis com este mundo. Então, esse é o principal motivo. Então, vamos lá. Diante do tema das ideias, as ideias têm consequências, tem uma passagem no livro de Dom Casmurro, bem no comecinho, que é no capítulo 3, né, onde ali Dona Glória, que é a mãe do Bentinho, né, ela tinha feito uma promessa que
Porque a primeira gravidez dela, ela perdeu o filho. Ela tinha dificuldade de manter a gravidez, né? E quando ela ficou grávida novamente, ela fez uma promessa que se por acaso aquele filho viesse a nascer, que ela iria, se fosse homem, iria educá-lo para quando chegar o tempo ele fosse para o seminário se tornar padre. Essa é uma promessa que ela fez e beleza, correu tudo bem. Na gravidez dela nasceu o Bento Santiago, né, que é o Bentinho, que aí é o Dom Casmurro da história. E no decorrer, né, da vida deles, eles, quando criança, Bentinho, ali a vizinha dele é a Capitu, e eles crescem ali amigos, uma amizade bacana, inocente, né? Ali desde os 5 anos, se conhecem, estão ali todo dia junto brincando, para lá e para cá, para lá e para cá. Porém, um dia, aqui no capítulo 3, o Bentinho, né? Ele fala aqui: ia entrar na sala de visitas, quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. Ele escutou o nome dele e foi esconder atrás da porta. A casa era da rua de Mata Cavalo, o mês de novembro, o ano é que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas, a minha vida, só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era de 1857. E aí ele continua falando. Ele diz: Dona Glória, aí aqui ele fala do agregado conversando com a mãe, Dona Glória, mãe do Bentinho. Aí o agregado fala: Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? A Dona Glória pergunta. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, que é o agregado, né, da família, ali junto, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim, voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé, a gente do Pádua. A gente do Pádua? Há algum tempo estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam no namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Não acho metidos no campo. E aí continua essa conversa entre o José Dias, né, o agregado, com a mãe do Bentinho, a Dona Glória. E o Bentinho lá escondido, escutando, né? E o Bentinho, desde os 5 anos, tinha ali aquela convivência com a Capitu, a inocência, brincando e tal. E o que eu queria chamar a atenção para essa passagem aqui, para esse capítulo, que ele diz, o capítulo A Denúncia. Aí vai desenrolando, né? E aí, o que eu queria chamar a atenção? Ele diz, o Bentinho diz, que na verdade, aqui, quando ele falou, né, essa denúncia, o que na verdade aconteceu é que a denúncia foi para o próprio Bentinho. Quando o José Dias falou que ele estava de namorico com a Capitu, o Bentinho incutiu uma ideia nele ali que ele jamais tinha pensado no assunto. Só que quando ele escutou o José Dias falando isso com a Dona Glória, a mãe dele, aquele susto que ele teve, concebeu dentro da concepção, assim, aquela ideia surtiu o efeito no coração dele e ele foi e se inclinou e falou. Nos capítulos seguintes ele fala com mais detalhes. A denúncia foi para mim, realmente.
ele começou a se inclinar e voltar mais atenção para esse lado da Capitu que ele não tinha antes. Era ali uma amizade inocente, mas quando ele escutou o José Dias falando aquilo, ele vai e começa a pensar realmente, e ele se inclina para ter um namoro com a Capitu. Eu acho que esse tema é muito bacana, é muito bacana. Até vou tentar... Ele fala, no capítulo 11, a promessa. Tão depressa vi desapareceu agregado no corredor, deixei o esconderijo. Ele estava lá escondido, escutou os dois, ele e a mãe falando, né? O agregado e a mãe falando, e corri à varanda do fundo. Não quis saber de lágrimas nem da causa que as fazia verter a minha mãe. A causa eram provavelmente os seus projetos eclesiásticos, e a ocasião destes é o que vou dizer, por ser já então história velha. Datava de 16 anos. Meus projetos vinham do tempo em que fui concebido. Aí que eu falei que ele, né, quando ele nasceu, ela prometeu. Então ele, assim, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu queria ser mais objetivo, mas às vezes a gente não consegue. As ideias têm consequências. Ele estava ali e numa situação banal, tranquilo, ele escuta o José Dias falando, concebe aquela ideia, e aquela ideia mexe no íntimo dele e transforma a situação dele, né? Vai lá e transforma. E, assim, qual a mensagem que eu estou querendo dizer? As ideias têm consequências, né? O fascínio que é a situação das ideias, da imaginação. Então, nós temos uma hierarquia de faculdades. Tem a faculdade da imaginação, a faculdade da memória, a faculdade da razão, né? Quando a imaginação ela é submissa à razão e à memória, a razão ali primeiro, a memória, imaginação, né? Beleza, as coisas se ordenam. Porém, hoje em dia, como, no geral, a gente está falando, as pessoas têm perdido o temor a Deus, que freia os instintos maus. E, com isso, perdeu o temor a Deus, né? Aí a faculdade da imaginação passa a ser o que comanda a situação. Como a imaginação, ela vem e vem dando ideias ali com inclinações más, muitas vezes adere àquela inclinação e passa a perverter a personalidade. A personalidade que poderia ir para um caminho, vai por um mau caminho por causa de ideias que vieram erradas, que vieram porque não soube vigiar, não tem um temor a Deus que freou os maus instintos. Então, assim, desculpa, vou continuar aqui nesse vídeo, não sei quanto tempo vai dar, mas vamos lá. Então, o Bentinho recebeu aquela ideia do José Dias. Nem pensava no assunto, quando ele recebeu, ele passou a ficar e percebeu que realmente ele estava ali interessado pela Capitu. Aí, nós vamos aqui tentar ver a situação do nosso mundo hoje, diante das ideias que estão em circulação. No livro 1984, de George Orwell, também, né, um dos que eu estou oferecendo, ele fala muito de regimes totalitários. Regime totalitário que quer controlar todos os aspectos das vidas das pessoas. Então, eles precisam de pessoas fracas, por isso que eles atacam as famílias, eles atacam a religião. Quanto mais fraca for a personalidade das pessoas, mais fácil elas serão manipuladas. Eles querem pessoas só trabalhando. O que acontece? Olha só, o que acontece hoje com essas pessoas aí que se formam? Eu sou doutor, não sei de quê, eu sou formado em direito, eu sou formado em medicina, eu sou jornalista, eu sou, sei lá, um monte de formação. Mas é um completo idiota na vida interior. Por quê? Porque baixou a guarda. O Deus fica sendo o dinheiro, o Deus fica sendo a profissão,
só tem atenção para aquilo e não consegue ampliar o horizonte da consciência buscando a verdade, contemplando a verdade. Então, o que acontece? Esses poderosos do mundo, existem muitos anticristos por aí, muitos poderosos que querem mesmo realmente atacar a religião, querem atacar a palavra de Deus e o cristianismo. Junto aí de 1974, que nos diz, né, algumas passagens diz como eles querem revolucionar. Por exemplo, ele diz: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Uma das passagens de 1984 é o crime do pensamento, o crime de pensar, né? A nova língua, formar uma nova linguagem. Quanto menos as pessoas falar, quanto menos vocabulários, quanto menos gramática, quanto menos as pessoas leem, quanto menos as pessoas travam o pensamento, mais fácil elas serão de serem manipuladas. E aí é o que a gente tem visto hoje. Faculdades aí que a doutrinação nas matérias, a ideologização, né? Cada vez mais reduzindo as pessoas para poder manter o olhar, o coração só nas coisas materiais, no trabalho, né? Comprar o melhor móvel e esquece as coisas espirituais. Isso já, assim, insistir em 1974, porque a gente, se conseguisse, sabe, eu fico imaginando quantas pessoas boas que tem aí, pessoas que poderiam entender essa situação de 1984 e poder alertar outras pessoas quanto a isso. E isso eles estão infiltrados em todas as áreas, né? Diante da situação dos pensamentos, né? Cada um tem a sua inclinação, cada um. E aí eles, como aconteceu com o Bentinho, né? Escutou um pensamento ali e aquilo transformou o sentimento dele. Olha o que acontece na Netflix, nos filmes hoje, todo momento aparece ali uma ideia sutil, a gente nem percebe, e aquilo vai entrando no interior, na personalidade das pessoas. E aí, quando a pessoa recebe aquela ideia, muitos acabam se deixando levar, transformando a personalidade para a vida toda. Aí, escolhendo situações que é triste a gente ver crescendo aí, né? Veja a redução da linguagem, ideologia de gênero, linguagem neutra. A gente está vivendo em 1984, né? E temos também o livro A Revolução dos Bichos, né? A Revolução dos Bichos, que fala que os animais foram lá e fizeram a revolução, expulsaram o fazendeiro, né? E começaram a eles controlar a fazenda, né? Mas a gente vê que os animais, os porcos, começaram a maltratar mais do que era antes com os fazendeiros, né? E isso também a gente está vendo hoje acontecendo. A revolução dos bichos. Os porcos dominaram a presidência, dominaram o jornalismo, dominaram as músicas, dominaram os filmes, dominaram todas as áreas. Eles estão aí controlando as pessoas, levando as pessoas para um caminho supérfluo. E aí, supérfluo, diante dos 4 livros que a gente está oferecendo, a vida de Brás Cubas, que ele conta aqui né, é um defunto autor que conta toda a sua vida,
E a gente vê como foi uma vida vazia, sem significado, né? Era um cara rico, mas era um cara que medíocre. Se a gente não ficar vigilante, se a gente não ficar atento, principalmente hoje em dia, com tudo isso que está aí, todos os entretenimentos que a gente tem à nossa volta, toda a dispersão, a gente corre o risco de ser um Brás Cubas, um Bento Santiago, um Casmurro. Ficou meio confuso e tudo mais esse vídeo, mas eu vou deixar assim mesmo. Ainda não... falta um pouco né, de saber passar a mensagem de maneira mais objetiva, mais clara, mas deixa assim. Assim, a vontade que dá é tentar de alguma maneira mostrar toda a revolução que a gente está se passando. O Senhor diz no Evangelho, né, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E o mundo hoje tem se preocupado com tantas coisas. Tu te preocupas e te inquietas com tantas coisas, mas a melhor parte, que é Jesus Cristo, a sua palavra, o seu projeto de amor, de caridade, de justiça, de verdade, a gente vai deixando de lado. A gente precisa tentar fazer um esforço. Pedir a Deus que nos dê instrumentos, nos dê pessoas, nos dê meios que nos ajude a ficar vigilante e não nos acomodar com este mundo, não nos acomodar com a mentira, com o relativismo. A felicidade está na contemplação da verdade, viver uma vida virtuosa. Quando a gente conhece pessoas assim pela literatura, como o Bentinho Santiago, o Dom Casmurro, como o Brás Cubas, quando a gente conhece pessoas como Madame Bovary, quando a gente conhece pessoas como Raskolnikov, de Crime e Castigo, quando a gente lê um livro como A Morte de Ivan Illich, a gente conhece melhor nós mesmos, a gente passa a entender melhor o próximo, a gente passa a entender os dramas humanos, e aí a gente começa a se voltar mais para o lado do espírito e a gente começa, pela ação do Espírito Santo, inclinar o coração e buscar as coisas do alto. A intenção era realmente, com esses livros, tentar criar um grupo literário. E é necessário, hoje é mais necessário do que antes. Mas eu acho que no momento talvez eu não consiga. Mas assim como o Bentinho, né? Escutou lá a Dona Glória, a conversa da Dona Glória com o agregado José Dias. E ele, quando ele escutou aquele sentimento, ele acabou tendo um relacionamento com a Capitu, né? Cheio de situações que o livro nos conta. Fica aqui também a ideia, estou também colocando uma ideia dessa possibilidade de é possível, não importa, a partir do momento que sabe ler o básico, basta fazer um esforço. É possível juntar várias pessoas, ler uma mesma obra
e tentar compartilhar, se deliciar, garimpar aquilo que foi lido para se fortalecer diante dos dramas humanos, diante do amor ao próximo, né? Criando esse gosto de ler, dessa necessidade de ler. As ideias estão aí, as sugestões estão aí espalhadas cada vez mais. Mas fica então aqui essa ideia.